Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática preparatória para o IFMA 2026. Hoje a aula vai ser somente aqui no quadro, nós não vamos para o computador e vamos dar um intervalo, mais ou menos 8 horas. E eu escolhi um assunto que muitos de vocês ainda não viram na escola e provavelmente nem vão ver, porque eu tiro pelos anos anteriores, né, que é um assunto que os professores praticamente eles deixam de lado no nono ano. Então, o assunto é relações métricas no triângulo retângulo. São várias relações e uma delas é bem famosa, sempre cai na prova do IFAM, que é o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos trabalhar esse conteúdo. Acredito que, além desse conteúdo, que são várias fórmulas, várias relações, dá para a gente ver um outro assunto também. Então, na aula anterior, nós trabalhamos perímetro, trabalhamos área, o comprimento da circunferência, resolvemos algumas questões, e eu falei sobre alguns tópicos também de geometria. Então, aqui, sem dúvida alguma, o tópico mais difícil do edital de vocês. Então, eu estou priorizando esses assuntos difíceis, que provavelmente vocês não vão ver, são poucos os alunos que conseguem, na escola em que estudam, ter acesso a esse conteúdo, relações métricas no triângulo retângulo. Lá no edital, está somente assim, relação métrica no triângulo retângulo. Mas são várias relações, nós vamos ver todas hoje aqui. E acredito que dá para ver mais um outro assunto. Então, como aqui vocês estão vendo, as relações métricas são no triângulo retângulo. Então, primeiro nós temos que saber o que é esse triângulo retângulo. E nós falamos ontem também, quando estávamos vendo a área, uma fórmula específica para o triângulo retângulo, com relação à área. Então, eu vou fazer um desenho aqui de um triângulo retângulo. E neste desenho, eu já quero explicar todas as relações. Nós não vamos demonstrar aqui nenhuma delas, apenas eu vou citar. Eu vou citar as relações e vocês vão ter que dar um jeito aí de colocar na cabeça, viu? Para não esquecer lá no dia da prova. Então, são várias fórmulas. Então, aqui eu tenho o nosso triângulo retângulo. Por que esse triângulo é chamado de triângulo retângulo? Triângulo que é um polígono de 3 lados. E por que ele é retângulo? Porque ele tem aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui. E todo triângulo retângulo, nós temos aqui, os lados, eles têm nomes especiais. Então, eu tenho aqui os lados AC, eu tenho o lado AB e tenho o lado BC. Dá para perceber aqui que tem um maior lado aí. Então, este maior lado do triângulo retângulo, eu chamo de hipotenusa. Hipotenusa. Professor, e se eu não conseguir identificar o maior lado, só olhando para a figura geométrica, para o triângulo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar? Você vai conseguir, só olhando você vai conseguir. Mas se, por acaso, ficar na dúvida,
A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, o lado que está na frente deste ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Cateto, cateto. Aqui, só conhecendo os catetos e a hipotenusa, nós já temos uma relação que com certeza vocês já viram. Não dentro desse tópico, relações métricas no triângulo retângulo. Vocês viram essa relação isolada, que é o teorema de Pitágoras. Nós vamos ver todas aqui, inclusive o teorema de Pitágoras. Então, maior lado, hipotenusa. Os outros dois lados, catetos. Então, aqui eu tenho cateto AC, aqui eu tenho o cateto AB e tenho a hipotenusa CB, ou BC. Como nós vamos trabalhar fórmulas aqui, são as relações, vamos colocar letrinhas aqui para facilitar lá nas fórmulas. Então, a hipotenusa, nós vamos chamar aqui a hipotenusa a letrinha A. E os catetos, B e C. B e C. Então, eu tenho a hipotenusa A. Pode ser outras letras? Sim. Aqui é só para poder ficar melhor lá nas fórmulas. Nas fórmulas, vamos colocar somente as letras. Não dá para colocar uma palavra inteira, hipotenusa, cateto, cateto lá na fórmula. Então, vamos colocar só as letras. Poderia ser outras letras. Então, cateto B, cateto C, hipotenusa A. A primeira relação, e é a mais importante que todo ano está caindo, no ano passado caiu na prova. Na prova de 2025, que vocês vão fazer 2026. A primeira relação é o teorema de Pitágoras. Primeira relação é o teorema de Pitágoras. É a mais importante de todas. No triângulo, de todas as relações do triângulo retângulo, mais importante é essa. Então, todo ano está caindo somente o teorema de Pitágoras. Depois eu vou dizer a segunda, que eu acho que é a mais importante. Já caiu em provas anteriores, alguns anos, quando era Cefet, caía muito. E, tirando o teorema de Pitágoras, qual é a que tem a maior probabilidade de cair na próxima prova? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que o quadrado da medida da hipotenusa, e quem é a hipotenusa? A. Então, o quadrado da medida da hipotenusa, ó, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são os nossos catetos? B e C. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pode estar parecendo confuso para quem está vendo pela primeira vez, mas vocês vão perceber na hora que colocar os exemplos ali para fazer os cálculos, que vai ficar bem fácil, que não é, né, tão difícil. Quem já viu o assunto, viu, tá tirando de letra, né? Tudo aqui a pessoa, se ele já compreendeu, já aprendeu o teorema de Pitágoras, isso aqui está sendo besteira para ele. Então, de novo aqui, ó, hipotenusa é o maior lado, os catetos são os outros dois lados. Hipotenusa é sempre também o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo reto. E esse triângulo é retângulo porque tem justamente o ângulo reto aqui. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, no nosso caso, é o A. Ó, é o A. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha como é fácil até para memorizar. Letras na sequência, ó, A, B, C. Tudo ao quadrado. Então, você pode até memorizar a fórmula assim. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Agora, claro, que memorizando o teorema de Pitágoras, desse jeito aqui, você tem que ter em mente que a hipotenusa é o A. E os catetos são B e C. Então, esta aqui é a primeira relação. E é a mais
é a mais importante de todas. A primeira relação aqui. Ó. Eu vou colocar todas aqui. Depois, eu vou fazer um novo quadro, já resolvendo questões. Né? Praticando aqui. Vocês vão sair daqui hoje sabendo tudo sobre isso aqui. Tudo sobre essas relações métricas aqui. Então, a mais importante, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é quem? Hipotenusa. B e C são quem? Os catetos. Eu vou... Depois, só para, antes de colocar as outras relações, eu vou fazer um exemplo disso aqui, eu apago o quadro e continuo colocando as relações. Imagine, olha só, eu tenho aqui este triângulo aqui. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, eu não conheço esse lado aqui. Eu vou chamar de X. Eu conheço esse aqui, que é 6 centímetros, ou metro, não vou botar medida aqui, não. E o outro é 8. Eu tenho os 3 lados aqui, mas conhecidos somente 2. 2 lados. Um é desconhecido. 6, 8 e aqui o X, que é o desconhecido. Vamos identificar quem é quem aqui. O X representa quem? Esse lado aqui. É o maior lado do triângulo. Está na dúvida se é este o maior ou este aqui? Observe o ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulo de 90 graus? Oposto. Olha, oposto é o X. Então, esse X é quem? Esse X é hipotenusa. E aqui é o quê? Cateto. Aqui também é cateto. Sabendo disso, eu posso achar a medida daquele X. Então, de novo aqui, ó, eu quero que vocês, né, aprendam isso aqui. Isso aqui pode cair de novo, está caindo direto na prova. É a relação mais importante. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, sendo A a hipotenusa. Então, vamos fazer o cálculo aqui, só para vocês entenderem aqui, perceberem que não é difícil. Vou colocar novamente aqui o nosso teorema. Ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o nosso A aqui nessa figura? O nosso A nessa figura, quem é? É o 6, é o 8, é o X? O A é a hipotenusa. Se o A é a hipotenusa está representada aqui pelo X. Então, eu vou colocar no lugar deste A, olha só, no lugar do A, eu vou colocar aqui X. Então, vai ficar X elevado ao quadrado, ó. Ambas as letras ao quadrado. Igual B e C são os catetos. E aí, como é que eu faço para saber quem é cateto B, quem é cateto C? Isso aí não interessa. Não interessa. Escolhe um. O B pode ser esse ou pode ser esse aqui. Escolhe. Tudo é cateto. Então, eu vou optar aqui pelo 6, sendo o cateto B. Mas poderia ser o 8. Então, no lugar do B, eu vou colocar 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Mais, no lugar do C, o outro cateto. 8 ao quadrado. O que nós temos ali? Uma pequena equaçãozinha do segundo grau, incompleta. Então, vamos resolver as potências, calcular as potências. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual. Aí nós temos 6 ao quadrado. Cuidado, já vi muita gente fazendo isso aqui, ó. 6 ao quadrado, 6 vezes 2, 12. Não é assim. O expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base ali. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, aqui, resolvendo essa soma, fica x ao quadrado igual 36 mais 64 vai dar quem? 100. Agora, só olhando ali, você está em busca do x. Um número x vai ser elevado ao quadrado e vai dar 100. Que número é esse? Pode ser o 10 e pode ser o menos 10, mas como nós estamos trabalhando com medida, não existe medida negativa, então vamos considerar somente o 10. Então, você não vai ficar pensando muito, porque às vezes nem vai ter aqui a raiz exata do número, então você vai fazer assim, ó. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Se eu tenho 2 aqui, ó, desaparece com esse 2 aqui e fica lá do outro lado, ó.
Desaparece com o expoente 2 e bota lá, raiz quadrada do número que está lá. Sim, vocês já aprenderam isso, não foi no ano, não. Foi bem antes. E agora, x é igual, raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então, nessa questão aqui, neste triângulo, nós temos o quê? Que a medida da hipotenusa mede 10. A medida da hipotenusa mede 10. Então, isto aqui é o teorema de Pitágoras. Olha, o teorema de Pitágoras é tão importante para a prova de vocês que ele está lá. O teorema ele está em 2 lugares lá no edital. Ele está aqui nas relações métricas e ele foi colocado lá também como um tópico isolado, teorema de Pitágoras. Então, para vocês perceberem a importância do assunto aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é isso aqui. Você vai ter um triângulo retângulo, vem 2 lados, aqui no caso vieram os 2 catetos para achar a hipotenusa. Mas poderia vir a hipotenusa e um cateto para achar o outro cateto. Certo. Depois nós vamos trabalhar mais questões, né, envolvendo o teorema de Pitágoras. Porque eu tenho que falar para vocês aqui de todas as relações. A primeira relação, a mais importante, eu estou colocando aqui é o teorema de Pitágoras. Certo? Então, quem quiser, tira logo um print aqui do teorema de Pitágoras, porque eu vou apagar essa parte aqui para colocar as outras relações. Então, tira o print aí. Beleza, então, eu vou tirar aqui e trabalhar as outras relações. Vejam só. E foi que nós vimos, a primeira relação, a mais importante de todas. Então, nós temos aqui, né, a hipotenusa e os catetos. Relações métricas no triângulo retângulo, pessoal, são todas as fórmulas, que no caso aqui está com a palavra relações, são as relações, as fórmulas que existem aqui, as relações que existem entre os lados e a altura do triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa. Eu vou traçar uma altura aqui desse triângulo. Então, a altura, olha só, eu vou aqui para um vértice do ângulo de 90 graus, bem aqui. E vou descer aqui um segmento de reta aqui, ó, com uma linha aqui, formando na hipotenusa um ângulo de 90 graus. Eu não posso fazer assim, ó. Não posso dizer que a altura é daqui para cá, porque aqui não vai formar um ângulo de 90 graus. Bem certinho aqui, ó. Eu tenho aqui, formou um ângulo de 90 graus, bem aqui. Então, aqui eu tenho a altura. Vamos representar aqui pela letra H. Pela letra H. Então, eu já tenho mais um elemento aqui nessa figura. Eu tinha a hipotenusa, cateto B, cateto C, e agora eu tenho o quê? A altura. Eu tenho a altura. Então, eu tenho 4 elementos, 4 segmentos aqui nesta figura. E se pensarmos agora, ó, H é a altura, H é a altura. A hipotenusa, B e C, cateto. Se pensarmos que esta altura, a altura, ela dividiu, né, a hipotenusa em 2 pedaços. Eu vou botar aqui, ó, comecei no A, parei bem aqui, vou colocar aqui uma outra letra aqui, um H maiúsculo. Então, de A até H é a nossa altura que eu estou representando por esse H. Então, esta altura determinou 2 pedacinhos de reta, 2 segmentos de reta na hipotenusa. Cadê esses pedacinhos de reta? Este aqui que vai do C até o H, é o menorzinho aqui, ó. E tem o outro que vai do H até o B. Então, esses 2 pedacinhos aqui nós chamamos de projeções. Projeções dos catetos. Como nós estamos representando cada segmento. Quando eu falar segmento, é pedaço de reta, é cada linha dessa. Então, cada segmento por uma letra, vamos representar as projeções também por letras. Então, vamos colocar aqui, nesta projeção, eu vou colocar aqui a letra M, indicando aqui esta projeção, que vem daqui para cá. E daqui para cá eu vou colocar a letra N. Poderia ser outras letras? Sim.
Poderia ser outras letras aqui. Mas os autores, nos livros, vêm geralmente essas letras aqui. Então, é o seguinte. De novo. Hipotenusa A, cateto B, cateto C. Altura H. Projeções M e N. Para você entender o que é projeção, imagine esse cateto aqui, ó, o B. O cateto B. A projeção do cateto B é daqui para cá, é o M. M é projeção do cateto B. É como se fosse a sombra do cateto B. Se tivesse uma luz bem aqui, ó, ia dar uma sombra. Essa sombra ia ficar aqui, ó. E o N está debaixo do cateto C. O N é a projeção do cateto C. Imagine, ó, isso aqui como sendo sombra desse cateto aqui. Então, de novo, A hipotenusa, B cateto, C cateto, H altura, M projeção, N projeção. Só que M é projeção do cateto B e N é projeção do cateto C. Eu posso trocar aqui, colocar o N no lugar do M e o M no lugar do N aqui, trocar essas duas letras? Sim. Eu posso até usar outras letras, X, Y, Z, W, posso usar qualquer letra aqui. O importante é saber, olha, o maior lado de um triângulo é a hipotenusa, os outros dois lados, catetos. Aqui é a altura e esses pedacinhos são projeções. A letra não tem muita importância. Poderia ser qualquer letra. Você sabendo isso aqui, aí sim. Em todo triângulo, você sabendo colocar isso aqui, ó, já fica mais fácil para você memorizar até as formas. Então, vou colocar bem aqui, ó. Quem é este M aqui? Este M aqui, projeção do cateto, vou botar só de B, cateto B, sobre quem? A hipotenusa, sobre A. E aqui, esse N aqui é quem? É a projeção de quem? Desse cateto C, então, de C sobre A, que é a hipotenusa. Então, eu tenho duas projeções. M é a projeção desse cateto e N é a projeção desse cateto. Agora vem as fórmulas, todas as relações. Já nós temos aqui todas as letras, bonitinho, significado de cada uma delas. H aqui, H é o quê? A altura. Então, já tem todas as letras aqui na figura, então nós vamos colocar as fórmulas. Sendo que uma eu já tenho aqui, que é a mais importante, o Teorema de Pitágoras. Eu vou até colocar aqui, vou até numerar, ó, colocar aqui. Primeira relação. Segunda relação, ela relaciona, a segunda relação relaciona quem? A altura com as projeções. A segunda relação é uma fórmula que vai pegar a altura e as projeções. Essa é a segunda que eu considero. Depois do Teorema de Pitágoras, se tiver de cair, vai ser essa aqui. Então, essa relação, essa aqui, ó, assim, ó. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. A altura elevada ao quadrado é igual a essa projeção vezes essa projeção. Vamos colocar um exemplo aqui. Depois eu apago o exemplo, só para praticar a fórmula. Eu vou colocando a fórmula e praticando com um exemplo, para você entender. Olha só, eu tenho aqui este triângulo retângulo. Este triângulo retângulo. Aqui é a altura. Aqui é a altura. Então, eu não conheço essa altura. Estou chamando aqui de x. E bem aqui, eu vou colocar um 4. Daqui para cá é 4 e daqui para cá é 9. Então, o que eu tenho aqui? Vamos comparar essa figura com essa aqui. Aquele x ali é quem? É o h, é a altura. Este 4 é quem? O 4 aqui. O 4 é quem? É a projeção n. E o 9 é quem? É a projeção n. Substituindo nesta fórmula aqui. Ó. Eu vou apagar depois. Então, olha só. Quem é o h aqui?
Aqui está pedindo a medida de x. Ó. Quem é o h? É x. Então, eu vou botar bem aqui, ó, x no lugar do h, que é a altura. No lugar do h, x. É desconhecido. Então, h ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Igual. Quem é m? M é 4. Então, eu boto no lugar do m 4. É só substituir vezes. Quem é n? N aqui, na figura, é 9. 9 aqui. Pronto, substituiu cada letra. É isso que, quando a gente trabalha a fórmula, é isso aqui. Você vai ter, se tem 3 letras aqui, a questão vai dar o valor de 2, você acha a terceira letra. No teorema de Pitágoras, foram dados o quê? Os 2 catetos para achar a hipotenusa. E aqui foram dadas o quê? Foram dadas o quê aqui? As 2 projeções para achar a altura. Então, agora é só fazer continha. Então, vai ficar x ao quadrado igual 4 vezes 9, 36. Pequena equaçãozinha do segundo grau. Aquele finalzinho que nós fizemos lá no Teorema de Pitágoras. Como é que fica aqui? X, elimino 2, né? A operação inversa da potenciação. Como aqui é expoente 2, vai ficar lá a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? 36. Então, x vai ser quem? 6. Então, x vai ser 6. Então, a medida da altura neste triângulo é quem? É 6. Aí alguém diz assim, eu poderia usar, sei lá, o teorema de Pitágoras? Não. Para usar o teorema de Pitágoras, eu preciso de dois lados do triângulo. E aqui eu só tenho aqui a hipotenusa. A hipotenusa aqui, por acaso, seria quanto? 4 aqui, um outro pedaço aqui, 9, 13. Mas eu não tenho esse e não tenho esse. Então, aqui é a segunda relação. Então, tira o print aí que nós vamos para a terceira relação. Então, aqui nós vamos ver algumas formas, todas elas juntando com aquelas de ontem, só aí já vai dar mais de 20. Eu disse para vocês que vocês iam precisar levar no dia da prova mais 100 fórmulas. Mas isso aí é possível você memorizar. Tem que praticar. Tem que praticar. Se não praticar, se você entender aqui, ó, vou passar questões aqui, daqui a pouco. Você entende aqui, resolve as questões. Você passa 2, 3 dias sem revisar o conteúdo, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Não tem, e não é porque você está com problema, não. Esquecimento. Você vai esquecer porque é normal. Você não pratica, você não está vendo ali constantemente, então a tendência é esquecer. Então, eu vou apagar aqui. Então, de novo, ó, primeira relação, teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Segunda relação, estou colocando no grau de a ordem aqui, de acordo com a importância que eu considero para a prova de vocês. Então, aqui, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. H é o quê? Altura, tá aqui, ó. H é altura. M é o quê? Projeção. N é o quê? Projeção. Certo. Vou apagar aqui. E vamos ver a terceira relação. A terceira relação. Terceira. A terceira, pessoal, vou colocar aqui de acordo com a importância que eu vejo para a prova. Não necessariamente tem que ser essa ordem. Então, a terceira vai relacionar 4 medidas. É a única que tem 4. Todas as outras não terão 4. Somente essa. Vai relacionar todos os lados do triângulo, ou seja, a hipotenusa e os catetos, e ainda a altura. E é molezinha, e é fácil de memorizar também. A terceira é essa, ó. Hipotenusa, A vezes H. Hipotenusa vezes altura dá o mesmo resultado. Se você multiplicar a hipotenusa pela altura, dá o mesmo resultado se você multiplicar os catetos. Então, a relação é essa. A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, daqui para cá, que é a hipotenusa, multiplicada pela altura, vai dar o mesmo resultado se eu pegar esse cateto e multiplicar por isso. Dá um jeito de memorizar. Teorema de Pitágoras, aqui tem a relação, né?
envolvendo a altura e as projeções. Aqui envolve os três lados e a altura. Vamos a um exemplo para praticar esta relação aqui. Eu vou colocar bem aqui. Vamos imaginar aqui. Seguinte. Eu tenho aqui. Vou botar X de novo aqui na altura. Vou botar aqui 6, 8. E a hipotenusa aqui eu vou botar 10. Olha só. A questão é, calcule a altura do triângulo. O que eu tenho nesse triângulo, um triângulo retângulo? Eu tenho a hipotenusa, que mede 10. Os catetos medem 6 e 8. Só que eu quero saber a altura, que está sendo representada por X. Quem é a altura aqui na fórmula, que é o X? É o H. Quem é o A lá no triângulo? O A, a hipotenusa é quem? 10. Quem é o B? Ou é o 6 ou é o 8. São os catetos. B e C são os catetos. Um é 6 e o outro é 8. Vamos substituir e achar aquele X. Vamos lá. A é quem? 10. Então vai ficar 10 vezes H é quem? X. 10 vezes X. Ó, H aqui. Igual. Agora, o B vezes C. Quem é B, quem é C? Escolhe aí. É o B sendo 6 e o C sendo 8. Pode ser o contrário também. Vou botar 6 e 8. B é 6. C é 8. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Todas as formas, quando eu estou substituindo, eu encontro uma equação. Só que essa aqui ficou até mais fácil, porque deu uma equação do primeiro grau. Então, vamos resolver. 10 vezes x, 10x. 6 vezes 8, 48. Finalizando aqui, x vai ser quem, pessoal? 48 sobre 10. E aí? 48 sobre 10. Você pode dividir, né? 48 por 10. Colocar lá 4,8. Aí vai depender lá na hora da prova. Se for dividir, se as opções, né, necessitam você dividir ou não. Você pode simplificar isso aqui também, tudo por 2. Simplificar a fração 48 décimos por 2. Aí vai dar 24. 24 quintos. Mas eu coloquei o resultado aqui, né, fazendo a divisão de 48 por 10. Então, 3 relações. A primeira relação, qual foi? A mais importante de todas, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Segunda relação, envolve a altura e as projeções. H ao quadrado igual a M vezes N. Terceira relação, não necessariamente, já falei, nessa ordem. Essa ordem eu que estou colocando. A vezes H igual a B vezes C. O produto da hipotenusa com a altura, pela altura, é igual ao produto dos catetos. Como que eu vou saber qual relação eu vou trabalhar? Olha só nessa daqui. Tem como eu trabalhar essa relação do Teorema de Pitágoras? Não, o Teorema de Pitágoras eu vou trabalhar o Teorema de Pitágoras para achar lados do triângulo. Aqui eu conheço todos os lados, 6, 8, 10. Então, para que Pitágoras? Não tem como. Tem como eu achar o x pela fórmula aqui da fórmula 2? Pela relação 2? Não, porque a relação 2 precisa da altura, que aqui no caso é x, mas precisa das projeções. Tem projeção aqui? Não. Não tem projeção. Então, não é essa. Aí eu vou para essa aqui. Então, a terceira relação. Está encerrando, pessoal. Está encerrando. Não são muitas assim, não. Então, eu já tenho 3 aqui na ordem de importância. Tira o print aí, porque eu estou colocando a relação e colocando logo um exemplo para facilitar. Depois nós vamos trabalhar só questões aqui. Vou misturar aqui, dar um tempo para vocês responderem, porque é importante. Não é só pegar, ficar aí deitado no sofá, na cama, né, só assistindo, não estou entendendo nada, e sai, e não focar na aula. É importante você estar com um caderninho aí. Eu vou colocar umas questões aqui para vocês praticarem. Eu estou tentando fazer aqui, eu poderia ficar só lá no computador, lá, né, resolvendo questão, mas aqui eu acho melhor, porque aqui mostra, né, como se fosse uma aula quase presencial. Quase presencial.
estão vendo, é do jeito que vocês veem lá na escola. Né? O professor, o quadro branco, né? O professor vai lá, apaga, escreve novamente. Então, a gente está tentando fazer, né, o mais próximo da realidade possível. Então, aquilo... Aí vocês têm que fazer a parte de vocês também. Né? Fazendo o quê? As anotações aí no caderno, resolvendo questões. Então, vamos lá. Olha, 3 relações. Então, eu estou colocando cada relação um exemplo. Vamos encerrar com a próxima aqui. Então, eu vou apagar aqui os cálculos e colocar a próxima relação. Olha, vocês têm que, ao final da aula, se acontecer isso, houve aprendizagem. Você não pode perder. Gente, é das 7 às 9, vocês estão cansados. Vocês estudam, vocês estão cansados. Aí vocês vão perder o tempo de vocês, de 7 às 9, para não aprender nada. Então é melhor nem assistir a aula, você não vai aprender nada. Porque aí você vai fazer algo mais agradável. Porque eu sei que não é agradável assistir a aula, não. Você assiste porque está precisando. Muito bem. Então, 1, 2, 3 relações. A quarta relação, eu vou colocar como sendo 2. É 2 em 1. 2 em 1, a quarta relação. Essa relação aqui, ó, ela vai envolver, olha só, a quarta relação ela vai envolver isso aqui. Ela vai envolver o cateto, a projeção desse cateto e a hipotenusa. Como eu tenho 2 catetos, então eu vou ter 2 formas. Olha só, cateto B, qual é a projeção dele? M. E a hipotenusa é A. Então, vai ter uma fórmula aqui. Qual é o outro cateto? C. Qual é a projeção de C? N. E a hipotenusa A. Vai ter outra fórmula aqui. Ó, outra fórmula aqui. Então, vamos colocar aqui as fórmulas. Cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Ou então a projeção do cateto vezes a hipotenusa. Vou botar assim, né? Vou botar na ordem. Esse. Depois, esse. B ao quadrado, aqui está, é igual a M vezes A. Ou A vezes M. A ordem dos fatores não altera o produto. Este ao quadrado é igual a esse vezes esse. Mas como tem outro cateto, eu vou botar lá também. Qual é o outro cateto? C. Então vai ficar C ao quadrado é igual a quem? A projeção de C, que é N, vezes a hipotenusa, que é A. Então, aqui, nós temos... Eu estou botando 2 em 1. Para não botar a quarta e depois a quinta, já que elas são, né, idênticas. Só muda de cateto. Então, a quarta relação diz o seguinte: o quadrado de cada cateto é igual ao produto da projeção desse cateto pela hipotenusa. Ah, eu não entendi, foi nada. Então, vamos olhar só para cá. É desse jeito que está no livro. Olha como é que está no livro aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Você memoriza assim: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa. No livro está assim: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você lê isso aí não sei quantas vezes e acaba não entendendo. Essa relação está como lá? O quadrado da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Complicado, né? Para entender um enunciado desse aí. Então, vamos direto aqui, ó, um resumão aqui, com todas as relações. É só saber o significado de cada letrinha. A é hipotenusa, H é altura, B e C são catetos, MN, projeções. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, envolvendo a 4. Vou botar bem aqui. Ó, botar um X aqui. Um 4 aqui. Um 10 aqui. O que nós temos nesse triângulo ali? Aquele 10 é o quê? Ó, vou botar aqui, ó. Que é o ângulo reto, né? É o ângulo reto. O que nós temos naquele triângulo? 10
É cateto ou é hipotenusa? Aí você, eu estou na dúvida se ele é o maior lado, porque eu sei que o maior lado é a hipotenusa, eu estou na dúvida, será que é esse o maior ou é esse o maior? Aí você vai olhar o ângulo de 90 graus, está aqui o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é sempre oposta, está sempre do lado oposto. Aqui, ó. Ângulo de 90 graus, quem é que está oposto a ele aqui? Bem na frente, ó. O 10. Então, a hipotenusa é 10. Então, aqui é o A. Se aqui é A, que é a hipotenusa, aqui é um cateto. Que cateto? B ou C? Vamos colocar de acordo com o que foi colocado aqui, ó. Eu botei B aqui, mas poderia ser o C. Vou botar o B aqui. E aqui é o que, esse 4? Projeção. M. BMA. BMA. Essa forma aqui, ó. Se fosse esse cateto, essa projeção e a hipotenusa, eu ia usar essa outra forma. Então, vai ficar como aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. B ao quadrado igual a M vezes A. Quem é B é o X. Então, vai ficar X ao quadrado é igual. M, quem é M? 4 vezes A. Quem é A? 10, que é a hipotenusa. X ao quadrado é igual. 4 vezes 10, 40. E aí? Aquele mesmo processo, finalzinho lá, quando a gente viu lá no Teorema de Pitágoras, vem aqui nessezinho. Tiro 2 daqui, fica x igual a quem? Raiz quadrada de 40. Não vão associar na formação aí, associar a raiz quadrada à metade. Tem gente que, né, na pressa pode querer, a raiz quadrada de 40 é 20. Nada a ver. A raiz quadrada de 40 ela não é exata. E como é que vai aparecer lá na prova de vocês? Será que a resposta vai ser assim? Raiz quadrada de 40 vai aparecer desse jeito? Pode ser que sim. Mas pode ser que esteja o radical aqui simplificado. Como é que eu vou simplificar esse raiz de 40? Vou colocar bem aqui, arranjar um espaçozinho aqui, ó. Ó. Raiz quadrada de 40, eu posso escrever. Eu posso fatorar o 40, né? Vocês, ó, assunto cálculo com radicais. Cálculo com radicais. Você vê no início do 9º ano. Que você trabalha lá aquela, né, fatoração de números, vai simplificando os radicais. Mas, na maioria das vezes, dá para você fazer isso aqui, ó. 40, pensa em dois números que multiplicados dá 40. Ah, eu vou pensar no 2 e no 20. Só que pense em dois números que multiplicado de 40, mas que um deles tem raiz quadrada exata. Se você pensar no 2 e no 20, não tem raiz quadrada exata de 2 nem do 20. Mas e que tal se eu pensar no 40, eu pensar no 4 e no 10? Que já estava aqui, né? 4 e 10. Que tal eu pensar, no lugar do 40, eu colocar 4 vezes 10? Agora, um daqueles números ali tem raiz exata. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de quem? Desse aqui, que não é exato. Então, a forma simplificada, se você achar lá raiz quadrada, nós vamos trabalhar isso aqui, fazer essa revisão de radicais. Raiz quadrada de 40, lá na sua prova, nas opções, com certeza vai estar lá 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. É a mesma coisa que raiz quadrada de 40. Pessoal, é o seguinte. Tira o print aí desse exemplo. Eu vou deixar só as fórmulas. O que nós estamos vendo aqui é assunto para mais de 2 semanas. Às vezes, o professor ele passa uma semana só no Teorema de Pitágoras. Aí ele passa mais umas 2 aulas em cada uma dessas fórmulas aqui. Eu sei que é difícil. Assim, pegar tudo de uma vez. Quem já viu isso aqui está só revisando. Está só revisando. Então, essa revisão é uma forma de, né, você mandar uma mensagem aí para o cérebro para não esquecer. Agora, quem está vendo pela primeira vez, pode ser que esteja com um pouquinho de dificuldade. Então, se vocês... Coloque aí, ó. Vocês podem colocar lá no grupo também.
se a explicação está muito rápida, viu? Porque eu, às vezes, acelero aqui, mas é porque pensando no tempo, né? 2 horas é pouco tempo. Então, todas as relações eu coloquei aqui. Aliás, faltou uma, mas essa relação, ela é tão básica que não merece nem aqui um espaçozinho para a gente colocar, não. Olha só. Daqui para cá é a hipotenusa. Esse pedacinho é quem? É M. Esse pedacinho é quem? M. Será que é difícil entender que a hipotenusa é a soma do M com o N? Então, essa seria uma outra relação. Ó. M é igual... M não. A hipotenusa, que é A, é igual a M mais N. Mas isso aqui está bem lógico. Ó. Se bem aqui é 4 e bem aqui é 6, daqui para cá é 6, quanto é a hipotenusa daqui para cá? 4 mais 6, 10. Então não merece eu colocar aqui. Na hora da prova, uma questão, né, precisando, né, desse raciocínio aqui, você tem certeza que você vai entender. Então é isso, ó. Todas as letrinhas aqui, os elementos do triângulo retângulo. Aqui nós temos as relações na ordem, né, que eu acho, na ordem de importância que eu acho. Nos livros pode ser que esteja outra ordem. Na verdade, nos livros, né, eles colocam, às vezes, aqui por último. Viu? E eu coloquei aqui em primeiro, porque é o que está caindo na prova do livro. Vou apagar aqui. Agora eu pergunto para vocês. Se eu pedisse para vocês, né, sem olhar para o quadro, uma folha em branco, colocar todas as relações. Eu sei que para quem está vendo pela primeira vez, é difícil. Mas quem já viu o assunto e está revisando aqui, já tem que ser capaz de pegar uma folha em branco e fazer um desenho desse aqui e colocar todas as formas. Se você sabe fazer isso aí, você está, viu? Já tem pleno domínio do conteúdo. Eu vou apagar aqui todo o quadro, tirem aí o print do quadro completo, e nós vamos resolver algumas questões. Questões aqui. Posso dar um tempinho aqui, de 2 minutinhos, para vocês irem resolvendo. Mas antes, eu vou colocar esse triângulo de uma forma diferente. Eu vou colocar o triângulo de uma forma diferente. Olha só. Vou colocar o triângulo assim. Vamos identificar todos os elementos. Hipotenusa é o maior lado. Aqui não tem como ter dúvida. Esse é o maior lado. Hipotenusa é o A. Catetos, o B e o C. São os outros dois lados, B e C. A altura, olha, a altura. Se você olhar esse triângulo aqui, todo triângulo ele tem 3 alturas, mas a altura que interessa para nós aqui é a altura que vai do vértice até a hipotenusa, porque você pode considerar isso aqui como a altura do triângulo. No caso, se eu tivesse aqui um número aqui, outro aqui poderia ser uma base aqui, a altura, para você calcular a área. Certo? Mas a nossa altura, a altura que vai interessar é essa aqui, ó. Ela sai do vértice até a hipotenusa, ó. Então, esta é a nossa altura, é o H. Então, eu vou colocar todas as letras. A, B, C, A é a hipotenusa, B e C são catetos, H é a altura. Faltam 2 letras. São as 2 letras que ficam, né, nos pedacinhos aqui, ó, da hipotenusa. A hipotenusa foi dividida em 2 pedaços, ó, este e este. Então, eu vou botar M para um e N para o outro. Aí. Hipotenusa, cateto, cateto, altura, projeção, projeção. 2 projeções por quê? Porque tem 2 catetos. E quem é projeção de quem? M é projeção, quem é o cateto vizinho dele aqui? Cateto vizinho do M aqui. É o B, ó. M é projeção de B. N é projeção de quem? De C.
Então, vamos colocar aqui rapidinho essas fórmulas. Se você conseguir fazer um triângulo desse e ainda colocar todas as fórmulas, você está bem. Está bem mesmo. Vamos lá, Teorema de Pitágoras, que é o mais famoso aqui. Como é que fica aqui? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A da altura e projeções. H ao quadrado igual a M vezes N. Aquela que tem 4 letrinhas. É quem? A com H, B com C. A vezes H igual a B vezes C. E aquela que é 2 em 1, são dos catetos. Aí, você pode pensar assim, ó. Ó, aqui é uma fórmula. Aqui é uma fórmula. E a fórmula vai ficar B ao quadrado, cateto ao quadrado, é igual. Aí multiplica as outras letras. M vezes A. Ou A vezes M, tanto faz. Agora vamos ver o outro cateto. Tem outro cateto aqui, ó. Aí você vai pegar aqui. Então vai ficar como? C ao quadrado igual a quem? A vezes M. Todas as fórmulas aqui. Essas letras poderiam ser outras. Pratiquem isso aqui. Memorize, junto com aquelas fórmulas. Olha, se eu colocasse aqui agora, baseado na aula de ontem, questão para achar área. Sem olhar a fórmula no caderno, você acertaria? Aí você responde agora para você mesmo. Se você, né, ia lembrar das fórmulas, se você lembrar das fórmulas, você vai conseguir. Agora, se não, aí o que você tem que pensar? Rapaz, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar. Então, todas as fórmulas aqui, novamente. Então, uma forma de praticar, pegar uma folha em branco e sair, né, escrevendo aí. Eu vou colocar aqui, nessa folha em branco, eu vou colocar aqui 20 fórmulas. Não importa sobre o quê. Eu quero colocar 20 fórmulas. Aí você sai colocando lá a área do quadrado, do retângulo, teorema de Pitágoras, sai colocando tudo quanto é fórmula que você lembrar, pessoal. Na hora lá tem que lembrar dessas fórmulas. Então eu vou deixar aqui só para 3 minutinhos, 2 minutos, enquanto eu tomo água, para vocês resolverem duas questões. Vamos lá. Botar assim: calcule x. Na letra A, eu vou colocar aqui um x aqui, um 3 aqui, um 4 aqui. Na letra B, eu vou colocar este triângulo. Vou colocar aqui uma altura. Vou colocar um x aqui, um 2 aqui, um 8 aqui. Pronto. Foram várias fórmulas que nós vimos. Duas delas vocês vão aplicar aqui. 2 minutinhos, só enquanto eu tomo água aqui, para vocês tentarem resolver. E coloquem as respostas de vocês. Viu? Aí, coloquem as respostas de vocês. Na letra A, o valor de x, e na letra B, também o valor de x. Volto já. Pessoal, já deu tempo, né? Já vi que muitos estão colocando aí na letra A, resposta 5, na letra B, 4. Então, quem colocou 5 na letra A e 4 na letra B, viu? Entendeu aí, né, o conteúdo. E respondeu muito rápido. Esse triângulo aqui, olha só, eu vou usar o teorema de Pitágoras e depois eu vou falar um pouquinho dele. Por que eu sei que eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui? O que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo que A é hipotenusa, B e C são catetos. Entendam isso. Sempre que eu tiver relacionando ali somente os lados, ó, lado, 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 não tem mais nada. Não tem altura, não tem projeção. Então, é Pitágoras. E aqui eu tenho que quem é a hipotenusa? É o x.
Então, o A é x. Então, vai ficar x ao quadrado igual. B é quem? Tanto faz, 3 ou 4. Vamos usar o 3. 3 ao quadrado. Mais o C, 4. 4 ao quadrado. Continha agora, né? Potenciação que está no nono ano, isso aqui é fácil demais. X ao quadrado é igual. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Isso vai dar 16. X ao quadrado vai ser quem? 9 mais 16, ó, somando aqui. 9 mais 16, 25. Olha aí. X ao quadrado igual a 25. Tira o 2 daqui, né? A operação inversa. Aí fica x igual a quem? Raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Então, bem aqui é 5. Agora eu vou falar um pouquinho desse triângulo aqui. Todo triângulo que satisfaz o teorema de Pitágoras, como esse aqui, ó, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui, ó, satisfaz. 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. É chamado de triângulo pitagórico. Esse aqui é o triângulo raiz. A partir dele eu posso ter novos triângulos pitagóricos. Vejam só. Vejam só. Sempre que aparecer catetos 3, 4, nem preciso usar. É uma sequência, ó. 3, 4. O próximo, 5. O maior lado da hipotenusa. Esse triângulo aparece muito nas questões. Quando você bater o olho nesse triângulo, 3 e 4 nos catetos, nada de usar Pitágoras. Você já vai, certeza, hipotenusa é 5. O triângulo que eu usei no exemplo anterior, quando eu estava explicando lá, teorema de Pitágoras, vocês lembram qual foi? Que eu achei x igual a 10? É o dobro disso aqui, ó. Olha aí. O dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. O dobro de 5, 10. Outro triângulo que satisfaz o teorema de Pitágoras. Se eu tiver cateto 6, 8, a hipotenusa é 10. Então, esses dois triângulos, eles aparecem muito nas provas. E quando aparecer, você, opa, teorema de Pitágoras. Ah, cateto é 3, cateto é 4. Ah, nem vou usar. Já sei que a hipotenusa é 5. Ah, 6, 8. Nem vou usar Pitágoras. Já sei que a hipotenusa é 10. E assim eu posso fazer. Se eu triplicar isso aqui, ó, o triplo de 3, 9. O triplo de 4, 12. Então, o triplo de 5 é 15. Então, 9, 12, 15 é outro triângulo pitagórico. Mas, quando você não identificar isso aqui, aí não tem jeito. Você tem que calcular aqui o quê? Pelo teorema de Pitágoras. Beleza. Então, x igual a 5. Parabéns aí. A grande maioria, né, acertou. Quase todo mundo acertou, colocando aí na letra A a resposta 5. Agora, como que eu vou saber qual é a relação? Essa aqui é a segunda mais importante. Ó, aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, pertinho. Ó. Altura, projeção. As projeções. Então, aqui vai ficar aquela fórmula lá, aquela relação. Ó, h ao quadrado é igual a m vezes n. O professor tem que estar colocando o h, o m, o n. Não. Quando você estiver bem, né? Já praticou bastante aqui, você já vai colocando x ao quadrado igual a 2 vezes 1. Você nem precisa da fórmula. A mesma coisa aqui, ó, no Teorema de Pitágoras. Você já sabe que isso aqui é hipotenusa, já vai botando x ao quadrado. Precisa estar colocando. Mas isso é com a prática, né? Que você vai fazer. Beleza. Quem é o h aqui nessa figura? X. Então vai ficar x ao quadrado igual. Quem é o m? 2. Vezes. Quem é o n? 8. Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes 8, 16. Olha aí. Finalizando. X é quem? Tira o 2 daqui. Raiz quadrada é 16. Isso vai dar 4. Então, praticamente todos acertaram as duas letras. Então, tira o print aí, quem errou, para saber o que errou, né? Corrigir. A gente aprende, existe aprendizagem com o erro. Você aprende com o erro. Aí eu errei porque
eu troquei o número e você identifica o seu erro. Você identifica o seu erro. Para não errar mais, não cair mais naquele erro. Beleza, tira o print aí, eu vou passar uma letra C um pouquinho mais apurada agora. Para deixar aí quem tá afiado um pouquinho mais, né, desafiado a resolver. Tem aluno que olha isso aqui, já está estudando há um bom tempo, que olha isso aqui já nem faz cálculo, já dá a resposta. Eu vou colocar aqui como letra C. Vamos ver aqui. Triângulo, o ângulo reto aqui. Botar um X aqui. Aí, eu vou colocar aqui 2 raiz de 2. E aqui eu vou colocar 5 raiz de 8. Aí, um minutinho aí para fazer essa. Pessoal, respondendo também a dúvida de um aluno, na hora da prova de vocês recebem a prova, né, e recebem o cartão resposta. Vocês entregam somente o cartão resposta. A prova, né, fica com vocês. Então, a análise é só do gabarito, né, daquilo que vocês colocam no cartão resposta. Eu não quero saber o cálculo, viu? Então, se você no dia der até para adivinhar a resposta, você pode botar lá. O importante é a resposta. Chutar e acertar, ótimo, viu? Não interessa cálculo, é somente o cartão resposta respondido. Então, aqui, acho que já deu para responder. Tem aluno aí que colocou como resposta 2 raiz de 10. Vamos ver se é isso mesmo. 2 raiz de 10. Valor de x aqui. Olha só. Esse x é o quê? Vamos identificar os elementos? Esse x é um cateto. Aqui é um cateto. Aqui é a hipotenusa. E aqui é a projeção desse cateto. Naquele triângulo que nós colocamos no início aqui, é como se aqui fosse o C, aqui fosse o N e aqui fosse o A. Mas quem já entendeu mesmo as relações, nem precisa dessas letrinhas C, N, A. Qual é a nossa fórmula? C ao quadrado é igual a quem? A vezes N, ou N vezes A, não importa. Quem é o C? É X, então vai ficar X ao quadrado, é igual. Quem é o A? 5 raiz de 8. 5 raiz de 8. Ó, do jeito que está aqui. 5 raiz de 8. Vezes
o N. Quem é o N? Aqui está. Que é essa projeção. Essa aqui é a projeção desse cateto, que eu preciso descobrir. Então, 2 raiz de 2. Eu gosto de trabalhar nas questões de forma que puxa por outros assuntos, outros tópicos. Só aqui já está puxando por radicais, que é lá no início do edital de vocês, cálculo com radicais. Então, aqui já dá para a gente revisar aqui essa operação aqui, ó, a multiplicação de radicais. Olha só como é que eu vou fazer. X ao quadrado é igual. Multiplicação de radicais, pessoal. Vocês vão multiplicar assim, ó. O de fora multiplica o de fora, o de dentro multiplica o de dentro. Então, quem está fora aqui, 5. Quem está fora aqui, 2. Quem está dentro, 8. Quem está dentro, 2. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. E aqui, como é que vai ficar? O de dentro com o de dentro. 8 vezes 2, 16. Raiz de 16. Raiz de 16. X ao quadrado é igual a 10. Lembrando, aqui, entre esse número e essa raiz aqui, é como se eu tivesse vezes. Então, aqui vai ser 10 vezes a raiz quadrada de 16 aqui, ó. E de onde veio esse 16? Aqui, ó. 8 vezes 2. A raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. X ao quadrado vai ser 10 vezes 4, 40. Nós fizemos uma questão que deu 40 aqui no final. Então, vocês já sabem a resposta. Então, aqui vai ficar assim. X, tira o 2 daqui e bota do outro lado, raiz de 40. Aí, né, neste momento, você olha as opções. Quando você achar que encontrou, olha as opções. Tem raiz de 40? Beleza, marca lá. Não tem raiz de 40 nas opções A, B, C, D do IFMA? Antes eram A, B, C, D, E. Agora a chance até aumentou, por causa de um chute. A, B, C, D, E, a probabilidade de você acertar no chute era de 20%. A gente vai ver probabilidade também. Era 1 em 5, 20%. Aí tiraram uma letra, tiraram a letra E. Agora é A, B, C, D. Agora você tem uma chance em 4. A sua chance, no caso de um chute, aumentou de 20% para 25%. A chance é maior no caso de um chute. Mas você só chuta quando não souber mesmo, de jeito nenhum. O negócio de estar com preguiça ali, a questão é muito grande, estou com preguiça, eu vou chutar. Ainda tem gente que chuta errado, negócio de mamãe mandou, papai mandou. Esquece isso aí. Viu? Chute, até o chute tem que ser com inteligência. Eu vou dar uma dica de chute para vocês. X igual a 40. Você não tem lá nas opções A, B, C, D. O que você vai fazer? Mas o que eu posso fazer com esse raiz de 40? Você não vai achar que você errou, não. E fazer tudo de novo. O que eu posso fazer com isso aqui? Ah, então, 40. A 40 é 4 vezes 10. Raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 10. X é igual a 2 raiz de 10. X é igual a 2 raiz de 10. Adição. Tem uns alunos perguntando sobre adição e subtração de radicais. Daqui a pouco eu dou uma palhinha a respeito disso aí. Aqui é a multiplicação de radicais. Viu? Daqui a pouco eu falo sobre isso aí. Isso aí está no início do edital de vocês, operações com radicais. Não sei nem se está lá operações com radicais. Está lá, conjunto dos números reais. Aí entra tudo lá nesse tópico. Então, x é 2 raiz de 10. Essa é a nossa resposta. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos trabalhar mais questões, mas eu não posso ficar aqui 2 horas trabalhando só relações métricas. Eu acho que já deu para sair do escuro aqui, em relação ao assunto. Você olha lá no edital, opa, isso aqui eu não tô cru nesse assunto, não. Eu sei alguma coisinha aqui. Então, aqui nós vimos 2 tópicos lá do edital. O teorema de Pitágoras está caindo todo ano,
e matamos as outras relações métricas, certo? Eu vou tirar algumas dúvidas a respeito de adição e subtração de radicais, porque apareceu aqui a multiplicação, aí eu vou fazer uma mini revisão aqui para tirar a dúvida do aluno aí. Certo? Então, tira o print aí. E eu vou colocar novas questões para vocês no final. Na segunda-feira não haverá aula. Deixa eu ver, acho que está marcado para terça-feira, português. Mas amanhã vai ser muito apertado para mim, eu não vou conseguir. Mas no final de semana eu vou conseguir montar uma atividade, umas questões, né, para vocês treinarem baseado naquilo que nós já vimos aqui. Certo? E na segunda-feira eu coloco no grupo também um mini simulado para vocês. Resolver questões, gente. Depois que você vê o assunto, não tem que ficar estudando de novo aquele assunto lá do jeito que eu expliquei aqui, não. É resolver questões. Resolver questões e aprender também com os erros. Beleza, já deu tempo, então vou tirar essa dúvida aí sobre radicais, adição e subtração. Eu vou apagar aqui. Morreu aqui por enquanto, né? Por hoje, né? Morreu aqui relações métricas. Vimos todas as relações. E alguém falou aí sobre, a dúvida aí sobre adição e subtração de radicais. Primeiro, vamos entender. Radical é isso aqui, ó. Apareceu isso aqui, é radical. Isso aqui é o radical. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 3. Se eu tiver aqui um 3, aí eu já tenho o quê? Raiz cúbica. Raiz quarta, raiz quinta. Aqui é índice, aqui é radicando. Tudo isso é o radical. Vocês aprenderam isso no início do nono ano. Vocês já aprenderam. Então, quando eu vou adicionar e subtrair radicais, vejam só, eu tenho que ter a ideia do que é isso bem aqui, ó, radicais semelhantes. Radicais semelhantes. Quando é que eu tenho radicais semelhantes? Olha o que eu tenho aqui, ó. 5 raiz quadrada de 3. Eu tenho aqui 7 raiz quadrada de 3. Eu tenho aqui 2 raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho 8 raiz cúbica de 3. Eu tenho aqui raiz cúbica de 3. Vou botar mais um aqui. 8 raiz quinta de 2. Eu tenho aqui 6 radicais. 6. Que seriam radicais, que são radicais semelhantes. E se aqui eu tenho radicais semelhantes nestes exemplos? Vejam só. Para que os radicais sejam semelhantes, é necessário que o índice é esse número bem aqui, que aqui está subtendido, raiz quadrada é 2. O índice e o radicando, que é o de dentro, sejam iguais. Isso aqui tem que ser igual. Vamos analisar. Este radical aqui com esse aqui. Qual é o índice aqui? O índice aqui, 2. Qual é o índice aqui? 2. Beleza, passou pelo primeiro teste. Segundo teste, radicando, que é o que está dentro. Radicando é o que está dentro. Quem é aqui? 3. Quem é aqui? 3. Passou pelo segundo. Então, está igual aqui e aqui, então eles são radicais semelhantes. Se eles são radicais semelhantes, eu posso somar e posso subtrair. Se eles não são semelhantes, eu não posso subtrair e nem somar. Então, aqui, eles são semelhantes? São. Então, eu poderia fazer essa soma ou uma subtração. E aí, na hora de somar isso aqui, radicais semelhantes, o que eu vou fazer? Será que eu vou pegar 5 mais 7 e 3 mais 3, 2 mais 2? Não. É somente a parte externa, o fator externo.
Então, 5 raiz quadrada de 3 mais 7 raiz quadrada de 3, isso vai ser quanto? Isso vai ser 5 com 7, 12. 12 o quê? Raiz quadrada de 3. O radical, isso aqui, ó, ele se mantém. A mesma coisa se fosse um menos aqui. Ficaria 5 menos 7. 5 menos 7, menos 2. Aí menos 2 o quê? Raiz quadrada de 3. Quem mais é semelhante aqui? Será que este aqui é semelhante deste? Não. Sabe por quê? Ah, mas aqui é raiz quadrada aqui também. Sim, mas o de dentro é 3, que é o radicando, e aqui é 5. Então, eles não são semelhantes. Então, eu não posso pegar 5 raiz quadrada de 3 e somando aqui com 2 raiz quadrada de 5. Isso é muito comum. E dizer que isso aqui, 5 mais 2 é 7. 3 mais 5 é 8. É 7 raiz de 8. Então, o que eu faço aqui? Nada. A não ser que você coloque a raiz quadrada aproximada de 3, a raiz quadrada aproximada de 5, passa ali dando o resultado em número decimal. Mas aqui, tá bom, não tem o que fazer. Então, de novo, que são radicais semelhantes? São radicais que têm mesmo índice e mesmo radicando. Vamos ver se tem outros semelhantes aqui. Ó, esse aqui, ó, esses dois aqui, ó. Esses dois radicais aqui. Quem é o índice? 3. Quem é o índice? 3. Quem é o radicando? 3. Aqui, 3. Então, eles são semelhantes? Se eles são semelhantes, eu posso somar. E como ficaria? Vamos lá, raiz cúbica de 3, se eu tivesse mais 8 raiz cúbica de 3. Como ficaria isso? Aqui não tem nenhum coeficientezinho aqui, ó. Considere nenhum. A parte de fora. 1 mais 8, 9. 9 o quê? Raiz cúbica de 3. 9 raiz cúbica de 3. E este aqui é semelhante de algum aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho índice 5, ninguém aqui tem índice 5 e tem radicando 2. Então, ele não é semelhante. Então, coloquem na cabeça de vocês o seguinte, ó, quem quiser tirar print, coloque na cabeça de vocês o seguinte, eu só posso somar e só posso subtrair se os radicais forem semelhantes. Professor, e na multiplicação, tem que ser assim? Não. Na multiplicação só tem uma condição, multiplicação e divisão, que é esse aqui, ó. Depois nós vamos ver. Que os índices sejam iguais. Mas o de dentro não precisa ser igual. Tanto é que nós fizemos um, ainda há pouco, na questão anterior. Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Ó, se eu tivesse isto aqui, 5 raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 8. Mais. Será que eu vou pegar 5 mais 1 aqui, 6, 2 mais 8 aqui, 10? Não. É adição de radicais. Poderia ser uma subtração. Adição de radicais. Eu vou botar uma subtração, porque eu trabalhei nos exemplos anteriores só adição. Aí. É a mesma regra. 5 raiz de 2 menos raiz de 8. Aí você olha para cá e diz assim, eles não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eu não posso fazer nada. Eles não são semelhantes à primeira vista. Mas, se eu simplificar esse radical aqui, será que eles não ficam semelhantes? Vamos ver o seguinte, ó, do jeito que está aqui, eu não posso fazer nada. Mas você tem que ir além. Raiz quadrada de 2. 2 é um número primo. Não posso fazer mais nada ali. Raiz de 2 só se eu quiser. A raiz mesmo de 2. Aproximada. 1, alguma coisa. Agora, raiz de 8. 8 eu posso fatorar. Eu posso simplificar, igual eu fiz anteriormente com o 40, lembra? Então, vamos fazer isso aqui com esse 8. Olha, do jeito que está aqui, não são semelhantes. Não são semelhantes. Mas, simplificando isso aqui, eles vão ficar semelhantes. Olha só. 5 raiz quadrada de 2 menos
Pessoal, este raiz quadrada de 8, vou fazer bem aqui, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 8 é 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8? Olha o que eu disse para vocês. Quando você puder colocar um número na forma de um produto onde um dos fatores tem raiz exata, como aqui o 4, é melhor do que sair fatorando aí 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, aí trabalhar a potenciação. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, aí, opa, 4 vezes 2, 4 tem raiz de 4 é 2, raiz de 2. Então, no lugar desse 8, é 2 raiz de 2. Então, eu vou colocar bem aqui. No lugar do 8, eu vou colocar 2 raiz de 2. Eu estou trocando 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. 2 raiz de 2 é raiz de 8. Agora, quando você olhava para cá, aqui para cima, você olhava e dizia assim, eles não são semelhantes, não vou fazer nada. Fez isto aqui, aí, opa, 2, raiz quadrada. 2, são semelhantes. E agora, o que fazer? Resolver, já que eles são semelhantes, eu posso, já disse, semelhante, eu posso adicionar e posso subtrair. Então, aqui vai ficar como? 5, só o de fora, gente. Ó, 5 menos 2, 3. 3 o quê? Raiz de 2. Professor, eu nunca entendi por que só resolve o de fora. Por que só resolve o de fora? E o de dentro não? Vamos lá. Vamos considerar esse raiz de 2 como um desenho que você fez, uma figurinha que você fez. Então, você tem quantos raiz de 2? Você tem um raiz de 2 e um raiz de 2. Você fez os recortes aqui de vários raiz de 2. Você gosta de raiz de 2. Então, você fez isso, recortou, aí você tem em uma mão 5 raiz de 2. Aí alguém diz, opa, o que tu tem aí? Ah, eu tenho aqui essa figurinha aqui, raiz de 2. Tem quantos? Eu tenho 5 raiz de 2. Me dá duas figurinhas dessa daí. Aí você vai e dá 2 para ele. Você dá essa aqui e essa aqui. Por que você ficou? Você ficou com 1, 2, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Então, o raciocínio é esse. Você só pode somar e subtrair radicais semelhantes. E multiplicação e divisão? Multiplicação e divisão. Não é necessário que os radicais sejam semelhantes. Aí você só precisa saber. Eu não vou me aprofundar aqui, por quê? Porque nós não vamos ver esse assunto. Aqui foi só porque alguém comentou e eu tirar logo essa dúvida. Certo? Então, são 8h30, dá tempo ainda da gente ver uma outra coisa aqui. Então é o seguinte, eu vou matar um outro assunto que está caindo, e vai cair de novo. Vai cair de novo na prova de vocês. Então, nós já matamos as relações métricas, e dentro das relações métricas está o teorema de Pitágoras, já vimos algumas coisas aqui de radicais. Mas lá tem assim, no edital de vocês, tem volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo. É outro tópico, pessoal. Olha, em 2 dias, 2 aulas que nós já matamos de conteúdo. É só você fazer a sua parte aí, estudar, resolver as questões. Muito bem, volume do paralelepípedo. Nós vimos a área ontem, matamos a área, quer dizer, matamos assim, tem umas questões mais apuradas, assim, que eu ainda vou trabalhar com vocês, vou mandar para vocês e tirar as dúvidas em outras aulas. Agora, vejam só, vamos matar agora o volume. Isso é do paralelepípedo, lá não quer saber volume do cilindro, não quer saber volume da pirâmide, volume do cone, volume da esfera, isso aí está lá para o concomitante e subsequente. Para vocês só colocar, que vão fazer o forma integral, só colocar o paralelepípedo. E dentro do paralelepípedo, nós podemos incluir também o cubo. Então,
Eu vou colocar bem aqui, ó, cubo, que seria um cubo. Eu tenho aqui... Você tem... Já viu, né? Você já viu aqueles cubos mágicos. Tem um dado também. Ó, pode não ficar muito legal aqui, mas é só para você ter uma ideia. E aqui eu vou fazer o desenho do paralelepípedo. 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 A ideia do paralelepípedo, né, um objeto que dá a ideia de paralelepípedo, você pode pensar na caixa de sapato, você pode pensar, sei lá, no tijolo. Aí. Então aqui eu tenho um cubo e ali eu tenho um paralelepípedo. Vamos ver a diferença? Cada linha aqui, cada linha, ó, o que eu falar aqui vai valer para lá. Cada linha aqui eu chamo de aresta. Vamos ver quantas arestas nós temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 arestas. Aqui também tem 12. O que muda é só o tamanho. Então, eu vou botar logo aqui, que eu não vou perder tempo. 12 arestas. 12 arestas. Esses cantos aqui, ó, que é o encontro de 3 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu chamo de vértices. Então, eu tenho 8 vértices. 8 vértices. Lá, a mesma coisa. 8 vértices. 8 vértices. Então, o cubo, o paralelepípedo, 12 arestas, 8 vértices. E nós temos as faces. As faces. Face, pense assim, ó. Imagine um dado, sei lá, aquele cubo mágico. A parte da frente é uma face, a de trás é outra. A do lado direito, a do lado esquerdo. A de cima e a de baixo. Dá quantas faces aí? 6. O dado tem 6 faces. 6 faces. E o paralelepípedo? 6 faces. 6 faces. E o que seria volume? Área, por exemplo, no retângulo, no quadrado, é o produto ali, né? De uma dimensão por outra. 2 dimensões. Volume são 3 dimensões. Nós temos aqui, vamos falar aqui do paralelepípedo. Nós temos aqui, ó, comprimento. Comprimento. Nós temos aqui, ó, largura. E temos aqui altura. Comprimento, largura, altura. Ah, professor, mas antes a altura era H. Isso não interessa, gente. Não interessa a altura sendo A, H. Vamos deixar o H só para a área lá. Vamos botar o A aqui mesmo. Então, comprimento, vamos usar inicial mesmo de cálculo. Comprimento, largura, altura. Comprimento, largura, altura. Qual é a diferença dessas arestas para essas? É que esta figura, todas as arestas, que são 12 arestas, que são 12, elas têm a mesma medida. Então, se daqui para cá for 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, tudo é 10. As faces, ó, olha essa face aqui, ó, são quadrados. Olha essa face aqui. Ó, não é quadrado, é retângulo. E o volume? Ó, aqui mais 2 fórmulas para vocês. Estão somando aí a quantidade de fórmulas da aula anterior com essa aqui? Fórmula aqui do volume. Bota aqui, V de volume. Na área são 2 dimensões lá? Então aqui são 3. Comprimento, largura e altura. Então você vai fazer só isso, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Isso é volume. Professor, e no cubo?
Comprimento, pode ser comprimento, largura e altura? Pode. Só que considera mais assim, ó, aqui sendo um A de aresta, aí como porque as arestas são todas iguais. Aí o volume seria assim, ó. Pode ser comprimento, largura e altura. Aresta vezes aresta vezes aresta. Volume é igual. Ó, aqui, puxando outro assunto aqui, ó. Multiplicação de mesma base. Vocês começam a ver isso, sabe onde? Sétimo ano. Aí vem no oitavo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar este ano, no nono ano. Multiplicação de mesma base, o que faz? Repete a base, soma os expoentes. Cadê os expoentes? Quando não tem é 1, não é não? 1 mais 1, 3. Então, lembra lá da fórmula da área do quadrado? Eu botei lá L vezes L e diz que pode ser L ao quadrado, e L vezes L é L ao quadrado. Aqui é parecido, ó. Só que é aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta vezes aresta vezes aresta, ou então aresta ao cubo. Então, nós temos aqui mais duas fórmulas aí para a lista de vocês. Mais duas. Pessoal, como é que cai questão lá na prova do IFMA? Cara, eles vão dar 3 medidas aqui e vão pedir o volume. Só que existe uma relação importante que eu já falar para vocês. Vamos lá. Eu vou, para não ter que apagar e fazer um novo desenho, eu vou botar bem aqui. 4 metros. Bem aqui, 3 metros. E bem aqui, 2 metros. Imagine que você fez no seu quintal um tanque. Um tanque assim, ó. Coloca água lá. Aí tinha comprimento 4 metros, largura 3 metros e altura 2 metros. Não é nem um tanque, né? 2 metros é muito alto. É uma piscina já. Então, 4 metros, 3 metros, 2 metros. Qual é o volume aqui? Ora, pessoal, se volume é comprimento vezes largura vezes altura, o que é que eu vou fazer aqui? Multiplicar, não é não? Então, volume vai ser, quem é o comprimento? 4 metros. Vezes, quem é a largura? 3 metros. Quem é a altura? 2 metros. Então, o volume aqui vai ser 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar o quê? 24. Mas 24 o quê? Lá na... Aqui é metro, ó, comprimento. Ó. Comprimento, comprimento, comprimento. A unidade de medida. Unidade de medida, comprimento. Lá na fórmula de área, medida de área. Aí era o quê? Metro quadrado, centímetro quadrado. Aqui é metro cúbico, ó. Metro, metro, metro. Então vai dar 24 o quê? Metros cúbicos. Este é o volume. É o volume dessa sua piscina aqui, desse seu tanque. Só que existe uma relação, e aqui eu quero que vocês memorizem. Existe uma relação muito importante, muito importante. Você pode até botar aí. Né? Aí, assim, vai cair na prova. Não deve esquecer. Coloca assim, ó. A relação é essa aqui, ó. Vou colocar bem aqui. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Às vezes vem também decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, 1 litro. Se aparecer outras medidas, o que você vai fazer? Converter. Então, você vai converter. O que é 1 metro cúbico? Imagine o seguinte. Imagine que eu construa bem aqui, ó. Do chão até aqui, 1 metro. Aí aqui eu puxo uma parede de 1 metro, aqui outra parede de 1 metro, aqui outra parede de 1 metro. Eu tenho um tanque aqui de 1 metro, 1 metro, 1 metro. 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, 1 metro de largura. Então, jogando na forma, comprimento vezes largura vezes altura, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1. 1 metro cúbico. Isso que é 1 metro cúbico. E se você encher de água, esse tanque, isso que eu acabei de falar aqui, cabe exatamente 1000 litros de água. Então, memoriza aí, ó. 1 metro cúbico vale o quê? 1000 litros. 1000 litros. Então, vamos supor que a questão na prova de vocês fosse essa aqui, ó. Uma pessoa construiu um tanque, sei lá, uma piscina com 4 metros de
Comprimento 3 metros de largura, 2 metros de profundidade, de altura. Quantos litros de água são necessários para encher esse tanque, essa piscina? Aí o que você vai fazer? Aqui, ó, comprimento vezes largura vezes altura, multiplicou tudinho aqui, deu quanto? 24 metros cúbicos. Só que lá, está perguntando, quantos litros? Aqui tem 24 metros cúbicos, mas você sabe que 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Se 1 metro cúbico vale 1.000 litros, 24 metros cúbicos vai valer o quê? 24 mil litros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 24 vezes 1.000. Isso vai dar 24 mil litros. Quem tem, pode fazer essa experiência, quem tem, paga conta de água, pode olhar, né, aquela conta que você recebe lá e procura o consumo lá na conta. Você não vai encontrar que você consumiu, sei lá, 24 mil litros, 5 mil litros. Lá vai estar em metro cúbico. Consumo, 10 metros cúbicos. Eu consumi 10 metros cúbicos. O que é isso? 10 metros cúbicos é a mesma coisa que 10.000 litros. Porque 1 metro cúbico tem a capacidade, o volume de 1 metro cúbico tem a capacidade de quê? De 1.000 litros. Se tiver em decímetro cúbico, 1 decímetro são 10 centímetros. É como se eu tivesse aqui. 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, aí eu fecho aqui 10 centímetros, aqui um aquáriozinho, 10 aqui, 10 aqui. E se eu encher de água, vai dar o quê? 1 litro. Então, isto é volume. Aqui nós matamos mais um pouco do edital de vocês. Agora, eu vou botar só um exemplo com esse aqui. Vamos supor que aqui, pessoal, ó, fosse 4 metros. Aqui 4 metros, aqui 4 metros. Qual seria o volume aqui? Quem é a aresta? Olha, ó, como dá certo se você usar essa forma, comprimento, largura e altura. Comprimento 4, largura 4, altura 4, 4 vezes 4 vezes 4. É a mesma coisa que isso aqui, ó, 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O quê? Metros cúbicos. Aí vem aquela mesma conversa daqui, ó. Se você for converter para litro, isso aqui dá 64 mil litros. Certo? Então, aqui, ó, assunto encerrado. Volume do paralelepípedo de quebra. Expliquei ainda aqui o volume do cubo. Então, não esqueçam disso aqui, ó. Aresta, vértice, face. Porque, às vezes, a questão, ela... Ó, tira o print aí, que eu vou apagar aqui e vou tentar complicar essa figura aqui, só com uma questãozinha, bem rápida. Está encerrando? Vai. Mas vai dar tempo da gente falar sobre isso aí. Falta ainda uns 17 minutos. Então, eu vou tirar isso aqui. Então, é o seguinte. Vamos supor que a questão dissesse que eu tenho aqui um cubo. E a questão falasse assim, ó. A questão falasse assim. O volume de um cubo, o volume de um cubo é 1.000 centímetros cúbicos. Qual a área... Ó, estou misturando aqui, ó, assunto da aula anterior. Qual a área de uma de suas faces? Olha aí. Qual a área de uma de suas faces? Pode até tirar logo
Deixa para o final, né? Que vai ter a resolução. Eu tenho um cubo, mas não deu aresta. Não deu nada. Só disse o seguinte, ó, o cubo tem 1000 centímetros cúbicos de volume. E misturou, quer saber a área. Mas cubo tem área? Não. Cada face tem a sua área. Inclusive, eu posso ter a área total do cubo. O cubo não são 6 faces? Se eu souber a área de uma, é só multiplicar por 6. Então, vamos ver. Vocês lembram que eu falei que volume é o quê? Aresta ao cubo? Se a aresta for 2, 2 ao cubo. 2 vezes 2 é 2. Dá 8. E se eu quiser o contrário? Aqui eu quero o volume a partir da aresta. E se eu tiver o volume e quiser a aresta? É a operação inversa. A aresta é raiz cúbica do volume. O que está dizendo aqui? Que tem um cubo, que este vezes este, ó, deu 1000. Qual é a aresta? Quanto é que fica aqui, e aqui, para multiplicar e dar 1000? Aí vamos lá. Se quiser, pode ir testando. Claro que não é assim que você vai fazer. Mas, ó, se eu botar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. É 8. Se eu botar 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu preciso da aresta. A aresta é o quê? Raiz cúbica do volume. A aresta é raiz cúbica. Quem é o volume? 1000. Quem é o volume? 1000. Estou vendo aí que tem aluno que está afiado, já está botando a resposta. 100. A área é 100. Tá aí, quem respondeu aí, que diz que é 100, eu quero saber agora a área total, já que está bem avançado, viu? A área total do cubo. Coloca aí para mim. Aresta é o quê? Raiz cúbica de 1000. E raiz cúbica de 1000 é quem? Raiz cúbica de 1000. É o número que é elevado ao cubo dá 1000. Se você quiser, pode até fazer isso, ó. Isso aqui vocês viram no início do ano, ó. Raiz cúbica. O 1000, gente, tem 3 zeros aqui, eu posso escrever assim, ó. Ó. 10 ao cubo. 10 ao cubo. O 1000 é 10 ao cubo. Vocês não aprenderam isso? Que quando o índice é igual a esse expoente, morreu aqui, e a resposta aqui é quem? 10. Mas a resposta é 10? Não. 10 é o quê? Aresta. Aresta aqui, ó. Aqui é 10. Aqui é 10. Aqui é 10. E o que eu estou pedindo aqui na questão? Qual a área? A área de quê? De uma de suas faces. Qual é a face do cubo? A face do cubo é um quadrado. A face do cubo é um quadrado. Estou vendo aí que respondeu 600, né? Vamos ver se é 600. Será? Aqui é 10. É a aresta. Então, aqui é 10. Aqui é 10. Vimos na aula 1. A área do quadrado, 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. Então, a área aqui, de uma de suas faces, é 10 vezes 10. Então, a área é 100. 100 o quê? Se eu estou com centímetro cúbico, é 100 o quê? Só que aqui, como a área é 100 centímetros quadrados. Então, a resposta dessa questão é 100. E do desafio que eu coloquei, para quem respondeu rapidinho aí, né? Dando a resposta 100 da área da face. Se eu tenho 6 faces, que são, todas as 6 são quadrados, e uma face é 100, então 6 vezes 100 vai dar 600. Então, parabéns aí. Está no caminho certo. Então, é isso, pessoal. Nós matamos aqui volume do paralelepípedo. Volume do cubo. Agora, professor, eu entendi, eu sei o que é um paralelepípedo. Se tiver aí o comprimento, a largura e a altura, é só multiplicar e eu acho o volume. Mas se você passar 2, 3 dias sem pegar nisso aqui, no final de semana aproveita para tudo que foi dado na semana, aproveita para revisar. É a revisão que vai deixar você mais próximo aí
da sua vaga. Então, tira o print aí, que já está com a resposta. Viu? Tá aí a questãozinha. E eu vou colocar novas questões. Ainda tem 10 minutinhos, 7 minutos. Dá para ver mais alguma coisa, viu? Vamos aproveitar as 2 horas mesmo. Nós não vamos ultrapassar às 9, não, viu? Daqui a pouco também tem jogo do Flamengo, né? Tem aí o pessoal que tá de olho nesse jogo, então posso apagar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês um tópico também de geometria, alguns aqui. Em 7 minutos, coisa que quem sabe tabuada, gente, quem sabe as 4 operações, quando a gente vai falar, é muito fácil aprender. Porque você já sabe o básico. O básico é ler, saber a tabuada, saber as 4 operações. O resto, você aprende qualquer coisa. Quem sabe sair, aprende qualquer coisa. Então, matamos aí área, matamos volume hoje, matamos as relações métricas. Mas eu quero falar para vocês, agora, sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, qualquer polígono? Não, polígono convexo. Professor, isso eu não vi lá. Eu não vi esse tópico lá no edital. Mas ele está lá. Lá porque eles colocaram assim, ângulos, triângulos, quadriláteros, aliás, polígonos. Então, é tudo envolvendo aquilo ali. Se eles forem colocar tópico por tópico, aí o edital vai ficar muito extenso. Eles colocam só o tema principal. Então, soma dos ângulos internos de um polígono. E nós já vimos o que é polígono. Aqui eu coloquei polígono convexo. Olha a diferença. Existe o de polígono convexo para não convexo. Olha só. Este polígono aqui é um polígono convexo. Então, só vai valer isso aqui para polígono convexo. E não convexo. Imagina isso aqui feito numa cartolina, aí você pega a tesoura e tira uma tira aqui, ó. E faz isso. Ó. Isso aqui é não convexo. Então, o que eu vou falar aqui não vale para esse tipo de polígono. Só vai valer para polígono convexo. Todos os polígonos que nós vimos na aula anterior são polígonos convexos. Aqui é não convexo, não vale. Viu? É só para polígono convexo. E o que seria essa soma dos ângulos internos? Eu tenho aqui, vou botar logo um polígono aqui. Ó. Que polígono é esse aqui? É um polígono convexo, só que aqui é um triângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo aqui, ângulo interno, ó. Um ângulo, outro ângulo aqui. Quantos ângulos eu tenho aqui? Eu tenho 3 ângulos. 3 ângulos. A soma dos ângulos internos desse triângulo aqui. Coloca aí. Quero ver. Coloca aí. Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Enquanto eu tomo uma água aqui. 180 graus. 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos, 180 graus. Então, bota bem aqui, SI. Aqui é SI, soma dos ângulos internos, 180 graus. Como é que cai isso lá na hora da prova? Olha só, pode ter assim, já caiu questão simples assim, gente, ó. Bota aqui, um 30 graus aqui, sei lá. Coloca aqui um 80 graus. E bota um X bem aqui. Bem simples essa aqui, ó. Qual a medida do ângulo desconhecido no triângulo? Os 3 ângulos juntos tem que dar quanto? 180 graus. Se um aqui é 30, o outro é 80. Então, só aqui eu já tenho o quê? 110. 110 para 180, não precisa nem fazer conta aqui. X vai ser quanto? 70 graus. 70 graus. Isso
de um triângulo. De um triângulo. Agora coloca aí para mim, qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é o polígono de 4 lados? Qualquer quadrilátero convexo. Coloca aí para mim, enquanto eu faço o desenho aqui. Tem aqui um quadrilátero qualquer. (360 graus? Ó, ângulos internos aqui. Aqui um. Tem 4 lados. Número de lados é igual ao número de ângulos, né? Ó, os ângulos internos são esses. Sabe por que a soma dos ângulos... Acertaram aí. Quem colocou aí 360 graus, ó, parabéns. Sabe por que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? Você pode entender a partir do triângulo. Porque se eu... Todo quadrilátero eu posso dividir em 2 triângulos. Ó, se eu traçar uma diagonal aqui, ó. Eu tenho um triângulo para lá, outro triângulo para cá. Qual é a soma desse de lá? 180. Qual é a soma desse daqui? 180. 180 com 180, 360. Então, esse é o raciocínio. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, vou botar bem aqui, triângulo, e aqui, quadrilátero, qualquer quadrilátero. Pense no quadrado aí. Quadrilátero. Pense no quadrado. Quantos ângulos tem o quadrado? 4. Quais são os ângulos internos dele? Todos 90 graus. 90 mais 90 mais 90 mais 90, 4 vezes 90 vai dar o quê? 360. Esse aqui não é tudo 90 graus. Mas esse aqui, se eu pegar um transferidor, que é o instrumento adequado para medir ângulos, um transferidor, medir esse ângulo, medir esse, certinho, e somar, vai dar 360 graus. Então, 360 graus. Professor, então eu vou ter que decorar a soma. Você falou que do triângulo é 180. Do quadrilátero é 360. Mas ainda tem pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono. Aí vem o de 16 lados, 17, 18, 19. O de 20 lados, que é o icoságono. Eu vou ter que decorar a soma dos ângulos de todos eles? Não. Não. Memorize isso aqui. Porque para os outros, se precisar, você tem uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Coloque aí, quero ver. Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Acho que é até difícil digitar aí, né? Essa fórmula aqui, ó. SI, soma dos ângulos internos, vale para qualquer polígono. É 180 graus vezes N menos 2. Quem é esse tal de N aí? N é número de lados. Número de lados. Vamos tirar a prova disso. Vamos tirar a prova disso. Qual a soma dos ângulos internos, por exemplo, desse polígono aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu tenho aqui um hexágono. Eu tenho 6 ângulos. Qual a soma dos ângulos internos deste hexágono aqui? Se eu somar todos eles. Todos os ângulos internos. Quanto é que vai dar? É só jogar na fórmula. Então, vamos ver quanto é a soma? Jogando na fórmula. SI é igual sempre 180 vezes N. Quem é N aqui nessa figura? Tem 6 lados. E se eu disse que N significa número de lados, aqui tem 6 lados, é um hexágono. Então, N aqui, vão ser mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Então, N aqui vale 6. Se N vale 6, no lugar desse N eu coloco 6. 6 menos 2. Então, SI vai ser 180 graus vezes 6 menos 2, 4. 4. E 180 vezes 4? 180 vezes 4 vai dar 720 graus.
Então, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Coloque na cabeça. 180 graus. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrado? 360 graus. De um pentágono, não decore, use a fórmula. De um hexágono, não decore, use essa fórmula. De um heptágono, não decore, use essa fórmula. Qualquer outro polígono, um polígono de 100 lados, não decore, use essa fórmula. Use essa fórmula, qualquer outro polígono. E se eu esquecer a fórmula lá, professor? Falou um hexágono, eu esqueci a fórmula. Tem saída? Tem. Olha só. Vou usar bem aqui, ó. Nessa aqui. Só tira o print aí, que nós vamos encerrar com essa soma dos ângulos internos. Tira o print aí rapidinho que eu vou apagar uma parte ali. Beleza, ó. Tem saída se eu esquecer a soma dos ângulos, a forma da soma dos ângulos internos? Sim. Olha só. A mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz aqui. Lembra? Eu tracei. Eu dividi essa figura aqui em 2 triângulos. Cada triângulo é quanto? 180. Então vamos lá. Vamos dividir essa figura aqui em triângulo. Eu vou partir daqui, ó. Daqui. E vou ligar para todos os vértices não vizinhos. Qual é o vértice vizinho a ele? Esse aqui e esse aqui. Todos os não vizinhos. Aqui. Aí eu formei um triângulo aqui. Outro não vizinho. Outro não vizinho. Eu vou ver quantos triângulos aí, pessoal. Eu dividi essa figura em triângulos. Formei todos os triângulos. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Por acaso, esse 4 seria isso bem aqui? Sim. 4 vezes, cada um é 180 graus, ó. 180 graus. A soma desse aqui, 180 graus. A soma desse aqui, 180 graus. A soma desse aqui, 180 graus. 180 com 180 com 180 com 180, 4 vezes 180, 720. Então, se você esquecer a fórmula, você pode decompor a figura em triângulos e sabendo que cada um deles é 180 graus. Então, memorize isso aqui, ó. Mais uma fórmula aqui. É porque já está dando horário aqui e qualquer tópico que eu começar agora já vai passar muito. Então, na próxima aula, nós vamos falar do número de diagonais, forma para o número de diagonais, nós vamos entrar também um pouco mais em círculo, na circunferência, e juros simples, né? Divisão proporcional, razão, proporção. Então, isso aí nós vamos trabalhar, pessoal, na próxima aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar isso aí. Então, espero que tenham, né, aprendido, né, hoje aqui, na aula anterior também. E aproveita aí, amanhã não vai ter, amanhã é sexta-feira, tem um final de semana, aproveita para estudar. Quem quer passar tem que fazer diferente dos outros. Os outros estão fazendo o quê? Não estão estudando. Você tem que fazer diferente. O que quer fazer diferente? É estudar. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, na próxima semana. E boa noite. Tchau, tchau.